Olá, pessoal! Estamos entrando aqui em mais uma live. Hoje vamos conversar com Fael Vasques, que é um influenciador aí do turismo. Oi, Mi, tudo bem? Você é sempre aqui, né, amor? Eu já tô colocando aqui o que vai ser o tema de hoje. Oi, Beatriz, tudo bom, querida? E aí, como você tá? A gente vai falar hoje, Bia, com o Fael Vasque, que é um influenciador da área do turismo, tá? E a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre adiar sonhos, porque afinal de contas ele iria fazer um intercâmbio com a GX agora, né? E tudo isso que aconteceu, a gente vai ter que fazer, ele vai adiar essa viagem. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, as perspectivas para nossa área agora em 2020, as perspectivas em 2021, o que fazer, quem tinha uma viagem marcada, tá bom? Então a gente vai hoje explorar um pouquinho todo esse cenário que a gente está vivendo, né? Com certeza, muitos de vocês também estavam já fazendo planos para 2020, para 2021. E aí, né? O que fazer dentro de tudo isso, tá? A gente tem batido aqui, conversado muito a respeito disso, que o sonho continua, que adiar não é desistir, mas a gente queria falar um pouquinho com vocês concretamente, né? Como que a gente está se sentindo diante desse cenário, que a gente quer tanto viajar, né? Parece que eu tô com o pequenininho em casa, e aí eu falei que acho que ele vai voltar para a escola. Ele tem 4 aninhos. Ele vai voltar para a escola com várias novidades, porque ele já sabe onde fica Paris, porque ele fala toda noite para mim: mamãe, Paris fica na França, né? Ele sabe que o maior prédio do mundo tá em Dubai, o Burj Khalifa. Ele inclusive fala o nome do Burj Khalifa. E agora ele quer ir para Samoa, porque hoje a gente estava discutindo onde será que a Moana morava. Então olha lá, olha o meu bichinho da viagem, que eu fui picada, né? Influenciando a criancinha já, né? Então hoje a gente vai falar sobre tudo isso, sobre essa nossa vontade de viajar e não poder, tá bom? O Fael já tá por aqui. A gente tem o objetivo hoje de fazer um bate-papo mesmo. Então coloquem perguntas, dúvidas. Quem tinha algum planejamento e teve que adiar, né? Nos conte um pouquinho também. Ai, ó, gente, deu uma travadinha aqui. Então nos conte também um pouquinho como que vocês estão se sentindo, o que vocês... Ixi, esse. Olá, olha lá. Então a gente já vai. Eu vou dividir a tela aqui com o Fael, né? Nos contem um pouquinho. Vocês viram? Olha, esses filtros são maravilhosos, né? Até a gente fica com uma pele que você fala: minha nossa, eu precisava disso pra vida. Eu vou dividir a tela aqui com o Fael pra gente começar esse bate-papo gostoso para todo mundo poder compartilhar aí um pouquinho dessas ansiedades. Oi, querido! E aí, boa noite. Boa noite! E Tudo aí, bem? fechadinho aí? Trancadíssimo. Pois é, aqui também, viu? Super trancada. Eu acho É, que, olha, eu saio para tomar um sol no quintal, nem na rua tô indo. eu também. Eu saí de quarentena há 2 semanas antes de todo mundo sair, né? Porque eu já estava em conversa com outras pessoas do país todo, com seguidores, e aí eu já estava ciente do que estava para acontecer. Eu falei, bom, como eu conheço brasileiro, principalmente a minha família, eu falei, deixa eu já me reservar antes, que se der alguma coisa, eu tô reservado, né? Já Eu tá. vou poder socorrer. Então, eu estou indo já para o meu segundo mês. Para mim tá pesado. É, é. Eu também tô mais ou menos que nem você. A gente acabou não conversando, mas eu tô mais ou menos que nem você. Porque, na verdade, eu fui para um congresso internacional. E quando eu voltei, o meu pequenininho começou com sintomas. Hum, E aí nós ficamos como suspeitos. uhum, Então a gente teve que se recolher. Ele fez o exame na semana passada, até contando um pouquinho aqui, e deu uhum. negativo, né? Ele Ah, fez o que exame bom. rápido, deu negativo tanto de ter e, né, de ter tido ou então ele não teve, Aham, graças a Deus, e não tá, era, né, uma pneumonia atípica, etc. Mas a gente acabou tendo que ficar aí reservadinho em virtude disso, né? sim.
E vai dando, né? A gente até estava falando agora há pouco, gente, que tem esse aspecto, né? No comecinho, a gente fala, não, tranquilo, é 15 dias. Daí do 15 virar 30. Aí as lives já, você fala também, ai, eu queria sair, andar, ver gente, né? Que são os Então, acaba... estágios, né? Os estágios, você falou isso até para mim. São os estágios, porque assim, a quarentena, vamos pensar no cenário mais cientificamente e psicologicamente falando, ela possui alguns estágios. Então, o primeiro estágio é aquele estágio do férias. Ah, estamos de férias, aquela férias antecipada, é tudo oba-oba, que é o momento dos memes, né? Brasileiro faz meme até com a dor, né? Em tudo. Então, muita brincadeira. E aí tem a segunda parte do estágio, que é quando as pessoas, elas meio que opa, tá acontecendo alguma coisa, mas eles ainda estão nas férias, que é quando a gente começou a ver aqueles shows, né, nas sacadas dos apartamentos, que agora já não tem mais isso, acabou. A terceira estágio, né, que é a terceira semana, já é o início daquela possível depressão, que é o desespero. Minhas contas... Ou eu travei, ou o Fael travou. Ai, como essa internet está me deixando triste novamente. Quem travou? Eu travei? Você travou? Não, aqui foi. Aí foi? Ah, então tá. Foi. Aí, aqui é que eu travei. Você falou terceiro estágio e travou. Ah, então, o terceiro estágio é aquele estágio em que todo mundo, tanto eu quanto você, quanto todo mundo que está vendo a gente, entrou, né? E agora? Trabalho, a gente vai viajar, a gente não vai viajar, é funcionário, é conta chegando. Então, e agora entra nesse quarto estágio, né? Eu estou eu já estou num estágio muito mais adiante, mas o Brasil está no quarto estágio, que é o estágio agora do desespero absoluto, né? Então, é um momento muito complicado. E é engraçado, porque você falando isso, me lembra um pouquinho a nossa reunião para embarque, que você Sim. não chegou a fazer, mas que vai fazer ainda, a gente vai falar disso agora, que é as fases de adaptação do intercâmbio, né? Existe um estudo sociológico da como que é esse choque cultural quando a gente chega lá fora, porque a gente sai da zona de conforto e essas fases que acontecem. E Sim. é mais ou menos isso, porque a gente chega, é tudo muito legal, é tudo muito diferente, aí começa a cair a ficha que, tipo, tem uma rotina, tem coisa legal, tem coisa não tão legal, aí bate a saudade, bate depressãozinha, né? E aí, nessa fase, é uma fase de frustração e solidão, a gente dá algumas dicas para passar por isso, para daí vir uma fase gostosa de você falar... Até vem uma fase no finalzinho do tipo, nasci no país errado. A cegonha me colocou no lugar errado, né? Então, isso faz parte da adaptação para as coisas novas, né? Então, a gente está fazendo um pouco disso na quarentena, né? Sim, exatamente. Vocês já viram que eu e o Fael, a gente conversa mesmo, né, gente? A gente tinha combinado de primeiro se apresentar e não rolou nada. Então, peraí, vamos começar. Vamos lá, do início. Primeiro de tudo, por que esse bate-papo, né? O Fael, ele vai fazer um intercâmbio com a GX, e aí o intercâmbio dele seria agora, em maio, mas claro que isso não vai acontecer em maio, né? Porque, afinal de contas, ele ia para Londres. Londres é um local que ainda está muito sério o negócio. A gente não tem uma perspectiva de que vai abrir já, e aí tem muitas mudanças na rotina também de Londres. Então, por isso esse bate-papo, porque dividindo com vocês um pouquinho de alguém que ia viver e vai ter que alterar um pouquinho esse cenário, né? Vai ter que adiar essa perspectiva. Mas aí, Fael, para até a gente entender um pouquinho, quem não te conhece, te conhecer um pouquinho melhor, conta um pouquinho de você. Como que você entrou nesse meio do turismo, de influenciador, e por que o intercâmbio? Por que resolveu fazer o intercâmbio? Vamos lá, resumidamente, que a história é muito longa. Eu levei uma manhã inteira para te contar isso uma vez. Verdade. Uma manhã inteira. Mas, resumidamente, né? Eu sempre gostei muito de viajar. E aí, eu nunca tive um Instagram como uma ferramenta profissional, vamos dizer isso. Então, o Instagram sempre era o meu álbum de fotos pessoal e visse quem quisesse ver. E eu comecei a viajar, comecei a postar as fotos de viagem e isso daí foi atraindo seguidores. Quando eu fui ver, eu já era influenciador, sem nem ter
pedido. Eu falei, opa, vocês pediram permissão para eu ser influenciador? Ninguém pediu permissão. E aí, quando eu fui ver, eu já era influenciador e eu amei tudo isso, amei, tô amando essa proposta, né? A ponto de eu ter mudado a minha vida completamente, abandonei tudo da minha vida para poder viver somente disso, que está funcionando, dando certo. E eu falo, né? Daqui 2 dias eu completo 37 aninhos. E É verdade, eu ia te perguntar. é, Eu vi ontem seus posts, é é, verdade. e aí eu sempre costumo dizer, né? Aos 36 anos eu me redescobri, me reinventei, eu nunca estive tão feliz profissionalmente falando, né? Então minha vida começou por aí, E por que o intercâmbio, né? Por que essa decisão agora de fazer um intercâmbio? Pois é, eu sempre viajei muito. Porém, tem uma brincadeira que eu sempre falo: o meu inglês é the books on the table. Se o livro cair da mesa, lascou, porque eu não sei pedir para colocarem de volta na mesa. Então, quando eu viajo, é muito por mímica. Então, se eu quero comer alguma... É por mímica, eu acho que aquela palavra é aquilo, e aí eu vou e eu falo. E muitas vezes não é. Não tem nada a ver com inglês, mas uma vez eu passei por uma situação na Argentina. Foi a minha primeira vez em Buenos Aires. E em todo canto que eu ia, eu via o chouriço. Promoção de chouriço, chouriço não sei o quê, chouriço. E o chouriço para nós é linguiça de porco preta. Eu falei, credo, eles comem chouriço aqui, né? Quando foi na última noite em Buenos Aires, eu fiquei tão com aquilo na cabeça que eu virei pro garçom e falei assim, por favor, o que é chouriço? E o cara não conseguia explicar também. Aí quando ele foi explicar, ele não conseguia explicar no portunhol, né? Aí ele começou a explicar em espanhol. Eu não entendia foi nada. Aí, literalmente, ele desenhou, ele pegou o bloco de notas dele, ele desenhou um boi, pontilhou o que é o chouriço, que é o corte da carne. Naquele momento eu falei, gente do céu, como eu sou burro, né? Mas isso faz muito tempo. Hoje o meu espanhol é maravilhoso, né? É uma língua que eu amo. Mas Mas, é engraçado, né? Porque a gente faz correlações, né? Ainda sim, mais no sim. espanhol, que tem essa semelhança. E tem muita coisa diferente, né? Inclusive na Sim, Argentina tem demais. quem tem medo de provar coisas diferentes. Agora eu não vou lembrar o nome, mas se você lembrar, me fala. Tem tripa de porco frita na Argentina, eles comem muito. Não sei o nome. Eu vou procurar, daí daqui a pouco eu falo para vocês. Porque Tá. quem quiser provar, é uma boa. É. Agora, quem tiver medo já sabe que isso não pega, tá? Daqui a pouco eu falo com vocês. E aí teve esse problema do inglês. Então, o inglês sempre foi Sempre uma foi. paixão. Então, aí com o espanhol, né, pegando esse caso da Argentina, com o espanhol, como é uma língua que eu sou apaixonado e eu viajo muito para essa região do Mercosul, para o sul, né, do nosso país, nosso país não, sul do nosso continente, e eu amo a Argentina, eu falo que eu sou um argentino de alma e coração, a Argentina é minha pátria, eu costumo dizer isso, né? Adotei para mim. Então, o espanhol, para mim, ele é tranquilo. Aí é uma delícia mesmo. Eu amo. Só que assim, ao mesmo tempo que eu amo muito a Argentina, eu sou completamente apaixonado pelos Estados Unidos. E eu viajo muito para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, até um determinado ponto, o meu espanhol, ele sempre me serviu muito bem. Então eu sempre comi, passeei, brinquei, fiz de tudo, né? Agora, eu estou explorando alguns pontos dos Estados Unidos inéditos, onde o espanhol não é tão frequente, eu preciso do inglês, né? E aí, nesse ponto que eu falei, eu preciso agora de um intercâmbio, até mesmo porque a minha última viagem para Los Angeles, com essa coisa de influenciador, acabou atraindo marcas americanas. E eles me procuraram para poder trabalhar com eles. E aí, a princípio, a minha ideia qual é? O que eu pensei, né? Que eles queriam um brasileiro falando de uma marca americana, porém para brasileiros. E não é isso. Eles querem eu, né, o Fael, vendendo produto americano para o público americano lá, negócio lá. Aí eu falei, lascou, porque no inglês não tem como, não tem condições. Eles queriam lives, imagina, ia ser libras, assim, porque não tem condições. E aí eu perdi muito contrato, né? Então, muito não, né? Exagerado. Eu perdi 3 bons contratos, né? Com Los Angeles, 2 Los Angeles e 1 Las Vegas. E eu falei, não, agora eu preciso definitivamente de um intercâmbio para investir na minha carreira mesmo, né? Então, aí foi por isso que cheguei até a GX. Até a GX. E o Fael, gente, ele ia fazer 6 semanas, então é um intercâmbio bem legal, 1 mês e meio, em Londres. Ele ia sozinho, ele ia se jogar mesmo. Londres não era um destino inicial do Fael, mas aí a gente foi conversando sobre tudo que ia proporcionar,
sobre, né, o próprio inglês britânico. E aí ele acabou se encantando por Londres. Então, antes da gente chegar na etapa que a gente vai ter que adiar, houve essa etapa, né, Fael? A paixão pelo destino Isso, e se jogar em 6 semanas. O que você isso. estava achando de tudo isso, né? Porque o Fael é casado, vai deixar marido aqui, né? Já vai fazer 37 anos, que nem ele falou. Então fica esse medo de falar, nossa, mas será que eu não sou muito velho para fazer um intercâmbio assim? Então conte um pouquinho sobre essa fase ainda. Quando eu pensei no intercâmbio, né, foi muito louco, porque assim, intercâmbio para mim sempre foi 30 dias. Como foi um assunto que eu nunca pesquisei, então tudo que eu tinha como base era o assunto básico que acho que todo mundo tem. Eu nem sabia que tinha intercâmbio de mais de 30 dias, né? Olha que curiosidade. E aí eu pensei, aí vocês me jogaram 6 semanas. Eu falei, uau, mas é muito tempo, pera lá, deixa eu pensar, né? Tem uma vida aqui. E querendo ou não, 6 semanas de intercâmbio, né? E olha que loucura, né? Como a vida nos dá alguns ensinamentos, né? 6 semanas para mim, eu me lembro que eu virei para vocês, eu falei assim, mas eu vou ficar 6 semanas com a minha vida parada profissionalmente, porque eu vou estar estudando, eu não vou poder trabalhar como eu trabalho aqui. E, ironia do destino, o que eu estou agora? Com a minha vida profissional parada, né? E isso foi bom para eu aprender, e eu aprendi o quanto eu estou conseguindo conduzir a minha carreira, mesmo parado, não viajando em casa, e que eu vou conseguir fazer isso quando eu sair do intercâmbio tranquilamente. Então, tem alguns ensinamentos. Tem alguns ensinamentos que a quarentena nos trouxe aí, né? A gente tem que torcer o paninho, mas a gente consegue tirar, né? Mas E é quando você... verdade, né? Porque às vezes a gente acha tão impossível você parar 6 semanas para fazer um intercâmbio, ou que seja um mês, né? Ou Sim, 2 meses. E aí nos obriga a parar, né? Talvez, né? exatamente. Então é Fomos interessante. obrigados. E aí, quando vocês lançaram 6 semanas, eu falei, tá, 6 semanas em Londres, porque assim, eu nunca tive uma grande paixão pela Europa no sentido de nunca sonhei em Europa. Como eu sou muito apaixonado por Argentina e Estados Unidos, então na minha vida é só isso, né? Vou viajar? Qual destino dos Estados Unidos eu vou? Qual destino do sul do país, do continente eu vou? Sempre foi isso. Nunca pensei em Europa. Aí eu comecei a pesquisar Londres e eu fui me encantando por aquilo, e aí vocês enfiaram em mim um sonho que nunca foi meu, né? Esse sonho nunca me pertenceu, e vocês enfiaram em mim que foi Londres. Chorei muito quando entramos em quarentena, que eu vi que a viagem não ia acontecer, mas chorei num grau que vocês não têm ideia. Agora eu estou num processo complicado, acho importante a gente falar disso daqui a pouco, do Airbnb, porque eu aluguei um apartamento lá para 6 semanas. Estou passando por um processo terrível, terrível, de perda de dinheiro alto, né? Tô na luta, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas enfim, é Gente, porque isso. assim, né? Quando a gente fecha o intercâmbio, quando vocês vêm com a gente, existe a possibilidade de ficar em casa de família, existe a possibilidade de uma residência estudantil, mas o Fael, ele queria um pouquinho mais de privacidade. E aí ele falou, não, olha, eu quero só o curso, porque eu quero Isso. ficar num lugar onde eu vá ter privacidade, porque acho que eu não estou preparado, né, Fael? É, Tem uma questão alimentar, então sim, estou preparado para dividir, né? Toda essa rotina. Então eu quero um sim. lugarzinho só meu. E aí ele alugou um apartamento. Foi isso, não foi, Fael? Foi, aluguei um apartamento, demorei para encontrar, porque Londres é um local muito caro, né? É. E acabei pegando em Brixton, né? Que é uma Uhum. região bem bacana ali. Eu amei aquela região, assim, pelo pouco que eu vi pela internet, porque é uma região que ferve cultura. E eu sou muito Sim. cultural. Então, Brixton tem desde MPB, né? Uma comunidade brasileira muito forte, desde a comunidade jamaicana, que está lá muito forte, argentina, muito forte, enfim. É mais uma comunidade do continente americano, né? Latino. Então, assim, eu falei, eu tô tranquilo. Fiquei com medo de cair naquele perigo, né? No meio de tanto latino, capaz eu pegar amor por esse bairro, não sair mais aqui, só falar espanhol e não treinar Pronto. o Aí não inglês. falar. Pronto, É. lascou. Né? Mas Você vai adorar Londres. Você que gosta de é, cultura, a gente já falou sobre isso. Você vai adorar Londres. sim, Né? museus, e fiquei bem encantado. E a questão do apartamento, só para frisar, para quem está nos seguindo, a GX me disponibilizou
vamos, entre aspas, né, um catálogo, né, gigante de opções para morar com família, para morar, ter um estúdio só para mim, morar com república, né, como se fosse uma república, né? Isso. Isso, me deu vários catálogos, só que eu possuo uma intolerância alimentar muito séria, né? Além do glúten, da lactose, eu tenho uma intolerância a óleo, eu não posso comer nada que tenha óleo. O meu organismo, ele rejeita a proteína do óleo, até hoje não se descobriu por quê. Então, sempre que eu viajo, eu sempre opto pelo Airbnb, porque é onde eu tenho a minha cozinha, eu faço a minha comida. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo um apartamento, né? Alugando isso por conta própria. E aí, todo esse planejamento, todo esse sonho, e veio isso, né? Veio. Que ninguém esperava. Né? Eu acho que muitos estão batendo nessa tecla, mas é isso, né, gente? Sim. Ninguém que está aqui esperava e acho que, né? E aí veio a frustração, né, Rafael? Porque, nem você falou, você chorou pra caramba, porque você já sabia que não ia viajar em março. Né? Sim, sim. A hora que eu soube, porque assim, antes de tudo estourar, inclusive Londres, eu acredito que Londres entrou em isolamento social voluntário uma semana depois do Brasil. Porque lá eles ainda estavam com aquele discurso de que os londrinos tinham que se contaminar com o vírus para poder pegar imunidade e continuar. E eles viram que não, esse vírus não é assim, né? Porque também estava no início, aquilo que eu estou falando muito para os meus seguidores. Eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas questionando sobre a questão de quando vamos voltar a viajar. E eu falo para eles, olha, o cenário que mais será afetado nesse momento é o cenário de turismo e os artistas, porque são duas frentes que dependem de público. Depende de público e a gente vai ser afetado. Por mais que a padaria abra, a loja de roupa volte a abrir, de calçado volte a abrir dos nossos bairros, nós viajar, aí vai ser um pouco mais complicado. Tanto que o governador, né, o governo de Londres agora decretou que pelo menos até outubro é fronteira fechada para turista. Não vai entrar, né? Então, quando tudo isso surgiu, eu já comecei a pesquisar, correr atrás, porque eu sou daqueles, né? Ok, vou para Londres, então vou me enfiar na comunidade de Londres. Comecei a fazer parte de tudo quanto é grupo no Facebook de brasileiros em Londres, gente em Londres, intercambista em Londres, tô seguindo um monte de londrino no Instagram, eles estão me seguindo de volta, e a gente está se comunicando como dá, né? É que tem o Google Tradutor, então me ajuda muito. Então, eles vão me contando muito a realidade de lá. Eu acho que isso é uma dica, né? Para quem estava com viagem marcada e teve que cancelar, ou quem pretende fazer intercâmbio uma viagem, ou está no mesmo processo que eu. Acho que o momento é esse. É se comunicar com quem vive lá. Estar muito atento à imprensa é importante, mas eu acho que mais do que a imprensa é de quem está lá. Né? Eu acho que isso vale muito, é muito bacana. Porque lá também não está diferente como aqui no Brasil. Então, lá também tem a parcela da população que concorda, a parcela que não concorda, a parcela do fica em casa, a parcela da economia, aquele que respeita, aquele que não respeita. Então, essa divisão social e até política não é só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, com exceções de alguns lugares. Eu tenho amigos mesmo, né, pessoais que vivem na Irlanda, e lá na Irlanda, por exemplo, não está havendo essa divisão, todo mundo aderiu de verdade, até mesmo porque o governo está contribuindo com 300 libras, né? Não, 300 euros semanais, então isso está auxiliando muito eles, por isso que eles estão quietinhos, né? Nós temos também a Islândia, a Finlândia, a Dinamarca, que também estão sendo referência neste momento, né, de tratamento. E não era, pelo contrário, né? Porque eles ficaram abertos, aí deu um pico de corona, eles fecharam, e agora que eles fecharam, todo mundo aderiu, porque todo mundo se assustou, então eles estão começando a diminuir bem também, né? Então é o momento de vocês prestarem bem atenção nisso e conversar bastante com quem está lá. Então, assim, com quem eu converso que está lá, eles dizem exatamente isso. Só que assim, o governador disse que até outubro não entrou ninguém, mas os londrinos, né, a galera que está lá, e até brasileiros que estão lá, eles dizem que há rumores lá no país que até setembro, né, que a partir de setembro será permitido a entrar alguns turistas, mas ainda da Europa, nada do continente americano, né, principalmente dos Estados Unidos. Aí, o que a gente tem visto, a gente tem trabalhado, assim, conversado diariamente com as escolas, com as instituições, com os consulados, vai de país para país. Isso. O que a gente tem visto assim muito é que, claro,
um dia de cada vez, né, gente? Sim, Então, sim. assim, nós temos alunos para julho, para o Canadá, para os Estados Uhum. Unidos, Nova Zelândia. E Sim, são países, são destinos que os consulados, né, as escolas estão nos dizendo, mantenham, porque sim, vai estar tudo normal. A sim. high school em agosto, todas as escolas estão dizendo, ó, tá tudo certinho, a gente está conversando e Uhum. estão mandando para a gente acomodação Sim, de sim, aluno, né? sim. E aí vai ter realmente uma dinâmica diferente de país para país, porque vai Sim, ser sim. que nem aqui, né? Que nem, por exemplo, Exato. o estado de São Paulo. O governador, no caso, declarou hoje que vai colocar cidades vermelha, amarela e verde, de acordo com Isso. como Vai dividir em estiver, né? categorias. E aí, se a gente imaginar isso, globalizando isso, Sim, acaba sendo no mesmo fator, sim, né? sim. Só que com certeza, né, gente, maio não daria para o Fael embarcar de É, jeito nenhum. é. Então, Os Estados ou Unidos está realmente nisso, uma né? frustração, né? Os Estados Unidos ele está com essa divisão. Pega, por exemplo, o estado de Nevada, o estado do Arizona, do Colorado, que são estados ali. Ah, eu sou péssimo em geografia, não sei se é norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, meio, mas é aquela região do deserto, né, dos Estados Unidos. É, É uma região onde o vírus em si ele não entrou com tanta força, né? sim, Não como sim. ele entrou, por exemplo, na Nova Califórnia, em York. Los Angeles, Nova York, né? Que tá o epicentro está sendo Nova York, Washington, tá por ali. Então, nesses locais, por exemplo, transitar, comércios abrir está mais tranquilo. Eles estão até começando, vai começar agora a partir de segunda-feira, dar um afrouxamento, né? Eles vão liberar um pouco mais. Las Vegas ainda não vai sentir isso, porque Las Vegas depende unicamente do turismo global, porque é Las Lógico. Vegas, mas as cidades vizinhas já vão começar a abrir um pouco mais. Então, essa é a dica. Então, entrem em tudo quanto é grupo que puderem do Facebook, façam amizades nesses grupos, se adicionem no Instagram, conversem, né? Acho que essa é a melhor coisa. E é o que a Andressa disse, vai depender muito de país para país, de local para local, né? Não tem E como eu a gente acho tirar legal como também, base. Fael, a gente falar assim, né? Entrem em contato também, gente, com o agente de vocês, porque afinal de Sim, contas, são pessoas que estão trabalhando dia e noite, que seja numa viagem a turismo ou numa viagem de intercâmbio, para ver o melhor para cada um, né? sim. Se é melhor adiar, se é melhor a gente marcar para uma outra data, ou como que nós vamos fazer esse planejamento, porque são sonhos. Mesmo aquele Sim. que vai viajar turismo nacional, talvez tem muita gente aqui que vá num turismo nacional, é um Uhum. objetivo, é um sonho, né, a se Sim. concretizar. Então, também entre em contato com o seu agente para que ele também possa te orientar qual que é a melhor coisa a fazer nesse momento, né? Porque tem Sim, vários sim. itens, que nem o Fael falou, ele tem acomodação, tem questão de aéreo, tem questão de seguro, tem vários Sim, sim. aspectos aí nesse sentido, né? Sim. E aí você se frustrou, mas vamos falar do adiar. Você não Vamos. desistiu do seu intercâmbio. Não, jamais. Importante, é isso aí. Jamais. Não, o adiar é aquilo, né? Para mim, isso ainda tá muito assim, porque aquilo, teoricamente, eu embarcaria no dia 13, né? Na madrugada do dia 13, chegaria lá lindo, maravilhoso, londrino, em plena primavera, verão, né? No dia 14. E para mim tava aí, a bolsa tá ali, gente, tá tudo bonitinho, eu nem olho, né? Quem me dá uma dor no peito. Então, assim, eu sou daqueles que até eu só vou acreditar que esse sonho não vai acontecer agora, quando chegar o dia 13, que era para eu estar indo para o aeroporto, eu não fui. Até lá, eu fico com a esperança assim, ó, mesmo sabendo que não vai acontecer agora em maio. Mas é uma experiência que eu prefiro me agarrar. Mas o negócio do adiar, né? Ao mesmo tempo que eu tô com muita essa esperança, eu sou muito, muito medroso com essas coisas de saúde, né? Não sou hipocondríaco, nada disso, mas eu, né, tenho muito medo. Então, mesmo que vamos supor que Londres falasse a partir de junho, pode entrar, também não entro. Eu vou esperar mais um pouquinho, se eu sentir. Porque aquilo, né, é uma situação nova, então eles não sabem. Da mesma forma que eles achavam uma coisa há uma semana atrás, uma semana depois já não acham mais aquilo. E as Sim, coisas estão sim. se mudando. Então, o adiar, na minha cabeça agora, é mais mesmo para o final do ano, porque eu acho Uhum. que ali já é um momento onde a gente já sentiu bem, né? Final do ano que eu digo é mesmo dezembro, novembro, pega dezembrão mesmo, de repente já passa Réveillon fora,
já faz uma virada do ano, já dá uma baita renovada na alma. Passa Natal em Londres, né? Eu tô mais nessa pegada de final do ano para a gente sentir, porque querendo ou não também, falando agora particularmente eu que trabalho com viagem e turismo, as economias que seriam usadas em Londres já comecei a usar aqui, porque teoricamente eu não estou trabalhando com a frequência com que eu estava trabalhando. Então eu preciso trabalhar um pouquinho aqui quando as coisas passarem, né? Passar entre aspas, a gente sabe, a realidade não vai normalizar 100%, né? Mas vai dar O pra gente normal vai voltar à ser outro vida. normal, a gente já tem que entender Isso, isso, a né? nossa vida vai voltar. O nosso normal não vai ser mais o normal, né? É bem isso, Exatamente. né? E aí, então, eu preciso ganhar um pouquinho de dinheiro aqui para poder viajar, né? Fazer o intercâmbio. Mas é isso, assim, nesse momento, o que mais está me preocupando de verdade é a questão do Airbnb, porque eu fechei e os cancelamentos ou adiamento, ele vai de acordo com a regra sazonal de cada país. E lá em Londres, por exemplo, para maio tá liberado, né? Só que aqui Londres possui como é que eu posso dizer? Um sistema de imigração diferente, né? Você viaja e de repente não é igual nos Estados Unidos que você recebe o visto antes. O seu visto é dado ali no aeroporto. Então, de repente, você gasta a passagem, gasta com tudo, chega em Londres e tem o visto negado, tem que voltar no próximo voo. Então, o meu medo é esse. Por mais que eles digam que não, vai estar liberado, pode vir agora, dia 14 de maio, e se eu faço essa loucura? Eu não vou fazer essa loucura, mas suponhamos que eu fizesse, chego lá e tenho um visto negado. Então, assim, eu tenho esse risco, né, de não entrar no país, tenho o risco de entrar entrar e ficar em isolamento, porque vai que de repente dá um outro problema lá, e aí eu nem estudo e nem nada e fico trancado, né, num país totalmente longe de todo mundo. Então, são vários riscos. E aí, como a Airbnb, voltando para o assunto, Londres está tranquilo, né? Segundo eles, Londres está tranquilo para viajar. Se eu cancelar a minha viagem, eu vou perder os 16 mil que eu investi no apartamento. Se eu adiar, eu perco 7 mil. Ou seja, de qualquer forma, eu vou perder uma quantia considerável, né? Mas entre perder os 16 e entre perder 7, eu vou acabar perdendo 7, né? Eu vou adiar, não vou cancelar, obviamente. Tanto que em nenhum momento eu queria cancelar, né? Sim. Mas, em nenhum momento. Aí, a proposta foi essa. Só que daí já começou a entrar no outro embate. Que daí eu comecei a sugerir possíveis datas para esse intercâmbio, para a pessoa do apartamento. E não tem data. Então, assim, eu não posso cancelar, não posso adiar, só que eles também não têm data para... Então tá meio confuso, essa parte da Airbnb tá meio confusa para mim, né? Mas odiar é isso, assim, esses também tem que ver, porque na verdade, assim, as companhias aéreas também só estão voando quando realmente é possível a entrada do estrangeiro, né? Porque para ela também é um problema, né? Sim, mas o meu voo ainda não foi cancelado. O voo Por exemplo, ainda não foi cancelado, né? Não, Então, eu estava com viagem, que nem hoje era para estar no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Numa ação. Então, essa ação foi cancelada do Rio e teve também do Belo Horizonte há uma semana atrás. E eu recebi mensagem, né, dos 2 voos, que os voos tinham sido cancelados, tal, e tá lá como crédito nas companhias aéreas, né? Agora, o de Londres, eu não recebi nada, pelo contrário. Eu entro diariamente na Latam e lá tá como a saída normal tudo bonitinho. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Na verdade, o que a gente tem visto que é aquele só um negócio, né? Um dia depois do outro. Exatamente. Porque as próprias companhias aéreas estão aguardando, né? A gente tinha... só como exemplos, né? Nós temos uma aluna na Itália fazendo um curso lá e ela voltaria agora dia 1 de maio e daí foi cancelado o voo. A Itália não vai voar dia 1. Daí a próxima data que a Itália deu é 16 de maio. Mas isso tudo dia a dia, né? A gente está vendo porque é a realidade realmente, né? Não dá para eles também se anteciparem. Exatamente. Seria... como dia empresa, de cada vez. né? Um dia de cada vez. E o importante, gente, é que assim, quem tiver com viagem marcada, é o que eu falei, insistam, deem uma olhada com os agentes. A gente também está falando com o Fael, porque nesse momento, teoricamente, a gente já sabe, né? Vamos colocar lá 80%, vai. A gente sabe que vai adiar o intercâmbio do Fael. 90, né? 90, vai. 90. Mas tem aí uns 10%, né?
E aí a gente está conversando, vendo quando é mais adequado para ele, se daí nesse momento vai ser Londres É, mesmo, ou se a gente acaba fazendo alguma mudança em sim, virtude de tudo isso, né? Sempre focando no objetivo dele, no que vai ser mais legal aí em termos do inglês, mas a gente está avaliando tudo isso. Então é importante também vocês todos darem uma olhadinha dentro do objetivo e ter essa flexibilidade de é, adiar esse sonho, talvez fazer alguma alteraçãozinha aí nesse sonho, mas concretizar, que a gente só não sim, pode parar de sonhar, porque senão o exato. negócio fica mais feio do que tudo, né? Eu acho que você falou tudo, né? Que é ter flexibilidade, né? Então é aquilo, né? Não, Londres, por exemplo, como eu disse, não era o meu sonho, acabou se tornando, mas o meu objetivo é aprender inglês. Né? Não é turistar. Turistar eu volto para Londres em outro momento. Volto como turista Exatamente. já com inglês, isso aí a questão não é essa. Então acho que vai mais pela questão do objetivo. O que eu vejo, eu tenho alguns seguidores, né, que também estavam de alguns não, sei lá, uns 3, 4, pelo menos que vieram, que me abordaram, né? Que já estavam também de intercâmbio marcado, né? E Tá. dois deles de Nova York. Ah, porque Nova York? Meu sonho é Nova York. Nova York. Eu falei assim, não, mas pera lá, por que você está fazendo intercâmbio? Porque eu quero aprender inglês. Então, primeiro ponto, inglês. Segundo Foca no ponto, inglês. sonho Nova York. Qual que você quer focar? Você quer ir para Nova York ou você quer estudar inglês? Não, quero inglês, então esquece Nova York. Então vamos pensar quais são os países que dá para você ir e estudar inglês e ter uma vida, né, no cotidiano ali do inglês. Que nem, por exemplo, vou pegar a live, que foi incrível, amei aquela live de Cape Town. Né? Eu amei, eu não lembro o nome da moça, amei ela, adorei. Ah, E ela é uma graça eu fiquei mesmo, a encantado, Nath. aquela live foi muito legal. E Cape Town, desde o início, era por uma questão de ser leigo, né? Ignorância minha. Cape Town era o meu destino número um, né? E aí ela falando que lá no país falam-se não sei quantas línguas. E ali eu já tive minha primeira barreira. Falei, não, então Cape Town eu vou como turista. Mas para intercâmbio, para mim, já não quero. Porque eu particularmente, até questionei sobre o trabalho, né? Eu quero até... Isso. Em Londres, inclusive, eu tinha conseguido um trabalho voluntário que era num brechó. Eles têm uns brechós que ficam em Soho, que fica da 2 quadras da escola, da UK. E aí vai, mexe com contato, e eu sou carudo, meto a cara mesmo, bato na porta, cutuca a pessoa, se a pessoa nunca me vê, eu sou assim. E aí eu consegui esse trabalho voluntário de 2 horas por dia, porque a minha ideia é essa, não é ganhar dinheiro. Eu queria o quê? Sair do meu apartamento, ir para a escola, estuda, sair da escola, já vou para um trabalho onde eu vou trabalhar a língua, estudar o idioma ali na atividade com nativos, numa Colocar vida na prática, né, o que você colocar na prática, aprendeu. numa vida comercial, Legal. cotidiana, durante 2 horas, depois daquilo volto ao meu apartamento, faço dever, isso tem que estudar e vou para o turismo. Ou não necessariamente nessa ordem, Nessa mas ordem. nessa ordem, né? Mas a ideia é essa. Então, o meu foco de inglês é esse. Então, aonde é fora Londres, qual é o lugar que eu posso ir e que eu possa ter essa experiência de viver, sair da escola, eu sei que eu vou viver o idioma 100%. Então, essa é a minha proposta, né? Então, acho que vai muito do foco, do objetivo, né? Então, assim, por que eu tô falando aqui desses meus seguidores, principalmente dessas duas de Nova York? São duas adolescentes que elas estão mais com essa questão da carta da alforria, né? Aí quero me livrar da minha família e ficar 1 mês e meio longe em Nova York curtindo. Tá misturando um pouco as coisas, né? Uma coisa Uhum. é vamos aprender inglês, outra coisa é vamos ter a carta da alforria da família. Então, primeiro estuda e depois vai curtir Nova a York é uma vida, cidade né? incrível, gente. Ah, eu E tomara amo. que todo mundo vá conhecer Nova York, porque Vá, é incrível. vá. Mas não nesse momento, né? É. Nova York vai demorar um pouquinho ainda. Você sabe que Então, eu parei de ver tudo que é de Nova York, porque eu também sigo Nova York Oficial, New York City e tudo de Nova York. E eu não sigo, eu parei de seguir, eu falei, depois eu volto. Porque eu tô chorando. Quando eu vejo a Times Square vazia, quando eu vejo o Central Park com aquelas sentinelas, eu vejo aquilo me dá um aperto na alma. Eu falei, não quero ver isso agora. Não é essa Nova York que eu quero ter na minha memória, eu quero ter aquela que eu conheço. Então parei de seguir tudo. Mas vão sim para Nova York, vão para, né? Mas não agora. não agora. É. Não E agora. é isso, né? Traçar o objetivo, saber que a gente vai ter que ter um jogo de cintura, uma flexibilidade, adiar talvez data, alterar destino,
mas Isso, não deixar de sonhar, né? O sonho exato. continua. A gente precisa, como é rico, né? Quando você, no lado do turismo, vai fazer a sua primeira experiência de intercâmbio agora, mas qualquer viagem mexe com a gente, né? Eu Sim, falo que a sim. viagem de intercâmbio é um pouquinho diferente porque você entra um pouco mais na cultura É, do turismo, né? Mas qualquer viagem mexe com a gente, o que agrega, né? É um investimento é. na gente, né? O que você acha, Rafael? Do que você tem visto, o que você tem conversado, seus parceiros? O que você acha? Como que vai ser esse cenário, né? Do Tanto para cenário, quem trabalha com viagem, como para quem é viajante, tá? sim, Falando aí um pouquinho do seu lado, que é mais o turismo, sim. né? Como que você acha que vai ser esse cenário? O que você vê como perspectiva agora 2020, 2021? O que você É, acha? eu acho que assim, as perspectivas agora para 2020, embora eu seja né, um peixinho dentro do aquário, sonhador pra caramba, não são tão positivas para 2020, né? Eu acho que as coisas vão começar, tomara, a reverter ali a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, as coisas já voltam ao normal, acredito Ai, eu. Rafael, eu sou mais positiva que Eu você. acredito. Eu Nossa, acredito. Não, assim, dói porque meu é aquilo. coraçãozinho. Não, mas é aquilo que você falou, né? Tudo é de país para país. Então, Vai mudar, vai. quando eu falo Vai isso, depender muito do destino, vai quando depender muito de objetivo. Eu acho que, claro, isso tem essa questão assim, a Disney, né? é isso que eu quero É dizer. aglomeração. Tanto que bom, primeiro que eu tô de regata porque eu sou praieiro, só aí no meu Instagram pra vocês verem, né? E tô de Mickey porque era a camiseta que eu ia usar na Disney da França e eu não botava. Ó, eu falei, não, É, não, eu vou acho usar, que né? realmente, nesse sentido, eu acho que Disney, né, Sim, sim, viagens bem turísticas mesmo, quando a gente fala de sim, aglomeração, a gente sim, realmente vai ter talvez cenários diferentes. sim, sim, Eu consigo ver a Disney distribuindo máscara na entrada, sei lá, em sim. setembro, talvez, tá? É. Mas a gente vai ter cenários diferentes. Mas Uhum. vai depender um pouquinho de destino, acho que Eu sim. acho, Vai quando eu ser. falo, eu tenho um grupo, né, no Instagram, que são vários criadores de conteúdo no segmento de viagem, ali também tem proprietários de agências e tal. E nós fizemos uma live não, não uma live, uma Um conferência. hangout? Tá. Isso. E muito foi debatido sobre isso, né? E quando eu falei isso, essa minha perspectiva, todo mundo, Fita, não é assim que você. Eu falei, calma, gente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando se fala em turismo, em férias, o que vem em mente? Estados Unidos, Nova York, Las Vegas, Disney. Se fala em Europa, aí vem Londres, vem Espanha, essas grandes Paris. metrópoles. Paris, eu acho que neste momento, agora, sim, né? Eu acho que não vai rolar. É onde eu falo, que eu acho que ali a partir de novembro, dezembro, aí já começo a ver uma perspectiva, né? A partir daí. Para esses grandes centros. Agora a gente pega Destinos. destinos. Agora a gente pega lugares mais tranquilos, por exemplo, uma Buenos Aires. Muita gente tem preconceito em conhecer Buenos Aires. Gente, Buenos Aires é a Europa do continente americano, aquele lugar é maravilhoso, é lindo. É uma E eles estão delícia. agora, né? Eu sou suspeito para falar, mas é maravilhoso. E eles estão no regime de lockdown completo ali. Então, ali em Buenos Aires, eu acredito que setembro, outubro, o turismo já dê para voltar. Porque eles estão aderindo muito a isso, né? Então, essa é a minha perspectiva. Eu acho que, assim, países bem pontuais a partir de setembro, eu acho que a gente já consegue viajar e curtir. E tem cenários lindos. Por exemplo, a gente pode ir para o Mendonça, eu não vou recomendar, eu já explico porque que eu não recomendo Mendonça, Ushuaia, Bariloche, não recomendo nada. Por Porque, assim, quê? então, neste momento não, porque assim, como a gente ainda não está entendendo qual é a vida do vírus, como ele age na verdade, e cientificamente até o momento está comprovado que quanto mais frio, mais ele se desenvolve. Então, na Europa, por exemplo, final do ano é frio, é neve. Né? Então, aí eu vejo um certo perigo, não quanto nós, perigo que eu digo, o quanto que o governo irá permitir a entrada. Então, por exemplo, até vejo isso Mas que acho que você daí é falou. bom ver como que tá rolando, né? Sim, sim, sim. Porque né, ainda existem muitas discussões referente a isso. Eu Sim. acho que vai ter uma Nada responsabilidade concreto. também dos governos de reabrir Bariloche, reabrir Mendoza,
no Sim. momento que for adequado, né? Final do ano lá vai ser verão, então Verão. Eu verão, adoro o lá agosto. nessa parte é tranquilo, né? Mas é aquilo, é tudo, é aquilo que eu venho falando, batendo muito, muito na tecla com tudo que eu converso com todo mundo, né? Trata-se de uma epidemia nova. Então, assim, nem os Sim, cientistas estão correndo contra o tempo, a galera também pressionando o governo no sentido global da coisa. E eles também nunca passaram por isso. Essa geração nunca passou por isso. Então, eles estão aprendendo a como lidar. É aquela coisa, né? Na teoria, vamos pegar a GX como exemplo, né? Na teoria, a GX tem um plano de gerenciamento de crise. Olha, gente, se um dia acontecer tal coisa, nós vamos fazer assim. Aí acontece e fala, epa, eu não tinha e previsto agora? isso. É, Eu tinha previsto outro problema, não esse. Eu acho que é é. isso que o mundo está passando. Então, aquilo que você disse com muita sabedoria. É dia após dia. Né? Então, eu acho assim, a minha perspectiva O que a hoje... gente vê, assim, do lado educacional, falando um pouquinho do turismo educacional, Sim. o que a gente vê, eu acho que até o Cool Gifts Brasil, legal, Uhum. adorei, falou que vai depender também do valor do dólar, com Sim. certeza. O que a gente tem visto, gente, tanto no turismo de entretenimento quanto no turismo educacional, são promoções muito legais. Claro Uhum. que precisa avaliar para onde, que dá até essa promoção, etc. Mas Uhum. mesmo com o dólar alto, tem promoções muito legais. Na Sim. Opa, deu uma Aí voltou. pausinha aqui. Na perspectiva do lado educacional, o que a gente vê assim, tem alguns programas que a gente vê que sim, a gente está imaginando mais embarques a partir de julho, tá? Antes de julho, Uhum. eu acho que é sendo muito otimista, mas embarques mais a É. partir de julho, e aí depende um pouquinho do destino, né? Daí depende um pouquinho do Sim. destino, do tipo de programa, mas tem alguns programas que são os de longo prazo, então programas de au pair, work and travel, high school, que são programas que dependem de um planejamento com mais antecedência, e que a Uhum. gente vê que não está sendo, que é assim, é planejar, né? Sim. Um au pair que vai se matricular hoje, ele vai embarcar final do ano, né? Uhum. Então, essa é uma perspectiva legal para a gente pensar, Sim, sim. porque também não adianta a gente deixar para a última hora, né? Sim, Porque o sim. intercâmbio é planejamento. É. Então, não adianta a gente deixar para, nossa, vamos deixar lá em novembro e eu penso meu intercâmbio de janeiro. Sim. Dependendo do programa, que nem a gente está falando agora de Work and Travel, que é para trabalhar durante as férias nos Estados Unidos para universitários. É um Uhum. programa que realmente tem que fazer com antecedência. Gente, eu não entendo nada do que essa Lê está colocando aí, ó. Essa Lê Lee. Não consigo Se eu não entender o entendo seu inglês, idioma. imagine Hi, isso. hi. Hi, I can say hi. That's it. If you want to talk in English, we can. But we cannot talk that language. Unhappily, I wish I could. Então, a gente vê uma perspectiva, assim, para segundo semestre. Sim. E com certeza, né? Idiomas mais trabalho, que tem muita gente que procura lugar que pode trabalhar e estudar para primeiro semestre de 2021. Eu Né? estou muito assim Planejando. na conversa que a gente está tendo, né, entre os profissionais da área, nós estamos muito otimistas no turismo empresarial, no turismo Legal. de escola. Isso a gente está, né? Porque tem como eles conterem, porque a pessoa ela está indo para aquele país a trabalho, com objetivo, mesmo que ela vá fazer uma pós-graduação, mesmo que ela vá fazer um curso, um congresso, alguma coisa, tem um objetivo e ali dá para controlar. Então, um congresso, por exemplo, eu estou falando isso porque vai ter um congresso em Sydney, na Austrália, né? Em Sydney. Vai ter um congresso lá voltado para a parte do turismo. Já estava agendado, estava marcado, um negócio assim. Exatamente, não é turismo. É para jornalistas que falam de viagem. É isso o negócio. Que legal. Tá. E aí o congresso ele seria em 2 dias e tinha já não sei quantas pessoas. O que eles fizeram? Remodelaram. O congresso agora terá 6 dias, será dividido em 3 fins de semana e vai distribuir. Então as cadeiras até o momento serão 2 metros de distância e num dia que seriam, por exemplo, sei lá, 600 pessoas, agora serão 100. E aí eles dividiram em 6 dias de congresso.
Então, esses cenários são muito otimistas de voltar, que é o turismo profissional, né? E o turismo Sim, sim, educacional. Agora, o sim. turismo familiar, o turismo das férias, Entretenimento, né? É. esse eu acho que a gente vai começar a sentir mais para o fim do ano, para o início, né? Acredito bastante nisso. E aí já se planejar, gente. Sim, Aproveitar essas questões, como eu falei, apesar do dólar estar um pouquinho mais alto, um pouquinho não, né? Tô é, falando, tá bem mais alto. tá. Tem promoções muito legais também, né? Tem promoções ótimas, tem uns aéreos aí Tem. imperdíveis. Isso O é um ponto Gui muito falou, ó, importante. ai que tudo falar inglês. Gente, é só começar. É uma delícia. Mas é só fazer o intercâmbio, viu que ó, pega rapidinho, você vai colocar na prática. Pois é. Uma Quando coisa o que é muito Fael importante que voltar do você intercâmbio falou. dele, que isso vai acontecer, a gente faz uma live, eu e ele, em inglês. Ai, que chique, já pensou? Que responsabilidade. Já pensou? Olha lá, Já pensou? comprometimento, hein? Vai ter que Vamos lá. pegar firme, para quando você voltar, a gente fazer essa live em inglês. Não, mas eu quero muito, eu vou ser muito Caxias, né? É o objetivo de vida, voltar falando inglês, né? Claro que eu não vou voltar fluente, mas E, o máximo gente, como é possível, né? gostoso! Mas quando você está imerso, se você fizer realmente uma. Você tem que ter um pouquinho de disciplina, né? Porque hoje em Sim, dia, com internet, é, brasileiro a gente encontra em todo lugar, brota do é. chão, assim, né? Então, você precisa ter um pouquinho de disciplina. Mas quando você está imerso, é impressionante como a gente pega o idioma. Aprende, né? É. Esse para mim vai ser o maior desafio, porque o meu trabalho todinho é aqui. Então, esse para mim vai ser um desafio. Qual é o momento em que eu vou falar agora chega disso aqui, porque eu preciso, como você diz, entrar no idioma, né? Então, esse Interagir com aquele local, interagir, né? porque por conta Estar disso, presente ali, porque senão a gente acaba ficando muito no virtual, né? Ele sim, vai compartilhar tudo com vocês, gente. Eu não tô falando que ele é, não vai. Ele vai. Mas ele vai também entrar e interagir lá, fazer amizade lá, viver a rotina sim, lá, viver a cultura. é, Intercâmbio é cultura, é é, entrar dentro da cultura, comer o que eles comem, com as. Claro que o Fael tem as restriçõezinhas dele que ele falou aí, mas entrar nisso, porque é aí que a gente aprende, né? É aí que a gente. exatamente. A sala de aula, claro que é importante, até para estruturar o inglês. Sim, Porque senão a gente aprende o inglês. Sabe o português que a gente fala com tanta gente na rua que fala português? A pessoa se uhum. comunica, mas a pessoa fala um monte de coisa errada. Não que Sim, fale tudo sim, certo. é, Mas o inglês é a mesma coisa. Se a gente fica só no inglês de rua, a gente acaba não estruturando ele. Então é exatamente. importante a sala de aula para isso, né? Ó, Sim, a sim. Cool Gifts Brasil, que eu não sei o nome dela, ela tá super ansiosa para sua viagem. Aí nem vejo. Ela mandou um kit de viagem, ela mandou um monte de coisa Ai, legal para que poder ir para lindo! viagem. É, falei para ela, eu ainda vou usar seu kit. Vai Vou usar o mesmo. kit. É isso que a gente estava falando. Adiar não é desistir. A É, gente vai flexibilizar e isso é importante na vida. Esse é sim, um grande aprendizado do sim. intercâmbio. Ó, uma coisa que você falou que é muito, Flexibilidade. muito importante é sobre o planejamento. O que acontece? Está tendo, de fato, várias promoções, promoções muito boas de viagem, mas o que eu também estou acostumando pedir, falar para as pessoas? Cuidado um pouquinho, porque tem muitos pacotes que nas letrinhas miúdas você só pode viajar até setembro. E se setembro as É, coisas não mudarem? Aí você se dá mal. Então, assim, no Brasil está criando-se uma cultura muito forte, e eu acho isso em tese positivo, mas também tem o outro lado da tese que é negativo, que é a viagem por conta, né? Onde as pessoas elas estão cada vez menos recorrendo à agência e fazendo o serviço por conta. Esse perfil de viajante, por exemplo, neste momento é o que mais se prejudica. Né? Porque se você fechou o seu pacote com uma agência, você tem todo um respaldo para caso a sua viagem para setembro não vá acontecer. Ó, vamos adiar para novembro, mas fica tranquilo que nós estamos cuidando tudinho para você. Né? Que, por exemplo, se a minha acomodação estivesse nas mãos da GX, eu não estaria passando a dor de cabeça que eu estou passando agora. Eu não teria a perda financeira que eu vou ter a perda agora. Então, acho que esse é um momento, sim, de planejar a viagem, e acho que agora fica um outro ensinamento dessa quarentena, desse vírus, né? Que é aprender a confiar mais nas agências e entender, gente, que muitas vezes o barato sai caro.
O barato Sim. é caro, né? Então agora eu acho que é o momento assim, quer viajar, quer pegar promoção, pegue promoção de agência. Eu acho que é a melhor coisa. Companhias aéreas, passagem aérea, pacote de hotel, pacote de passeios. Fecha com agência, porque qualquer problema eles estão ali 100% respaldando. Coitados, agentes de turismo não dormem, né? Só pensando aquele meu cliente que está lá e não tem como voltar, aquele meu cliente que precisa ir porque ele tem um trabalho X, Y, Z, enfim. Então são várias situações que a gente está passando agora, né? Então, acho que Ó, não fica. podia mais. Ó, assina embaixo em tudo que ele falou. E é Eu acho. verdade, a gente estava falando nisso. A gente tem um grupo de agências de intercâmbio. Não deixa Uhum. de estar dentro do turismo, mas é um turismo Sim, educacional, sim. né? E às vezes, é o que você falou, é um aprendizado, porque às vezes não existe essa valorização. É. Mas se eu contar para você o número de histórias de criança que já fez graça nos Estados Unidos e roubou um negocinho no Walmart, Uhum. tive que trazer de volta, de Sim. pessoas que estava correndo, fazendo jogging, caiu, bateu a cabeça na pedra, entrou em Uhum. coma, sabe? Então, assim, e o agente está lá 24 horas para Sim, trazer sim. a pessoa de volta, para acionar seguro, para ver o melhor voo, para ver. E coisas simples também, né? Sim. Coisas simples do tipo, minha mala não chegou, É. ou não, a família onde eu ia ficar, cheguei aqui e assim, não me dei muito bem, tá? Então, isso é importante, porque daí tem uma pessoa que vai te dar um suporte 24 horas, Exato. que vai ter um telefone para onde ligar, né? É. Ainda mais quando você chega num destino que você não conhece, que você não É. fala o idioma. É. Então é importante isso que você falou, com É. certeza. Os influenciadores digitais, eles são muito mal vistos, né, pelas agências de turismo, e eles têm um motivo, a razão. Porque muitos influenciadores defendem muito essa tese do viajar mais barato. Então, vai no site tal, compra passagem X, vai no sei aonde e compra as coisas isoladas. Só que dá problema. Isso acaba Liga dando para o problema. influenciador na hora que der problema. Exatamente. Vê se Não, ele não vai te atender. acontece. Ah, olha, eu sou Exatamente. amiga de um monte de É, influenciador, tá, gente? Não tô falando isso, mas esses não, que falam sim. isso, porque tem Sim. alguns E que tá até falam sim. Tá de turismo sim. educacional, fala, liga direto na escola. Ai, que É, ótimo. Na hora que a escola, numa pandemia dessa, cancelar o seu curso, aí com quem você vai falar? Né? exatamente. Olha É. lá, a Denise, agora eu já sei o nome da Denise, da Cool Gifts, falou, e hoje é o dia do agente de viagem. É isso mesmo, Denise, Olha, eu não obrigada. sabia. Parabéns a todos. É hoje, dia 22 de abril. É isso mesmo. Ah, eu sou um Obrigada. agente virtual. É isso, ele é, como não? É. Né? Mas é Gente, aquilo, eu sou muito a eu favor do. aprendi, eu aprendi a duras penas na semana passada que o Instagram me corta depois de 1 hora. Sim, sim. Está faltando 3 minutos. Tá acabando. Vamos concluir, então. Infelizmente. Infelizmente. É. A gente podia ficar aqui horas, vocês já perceberam, né? Vocês já Mas perceberam. vamos concluir. Pegando a. Então, assim, para a gente concluir, né, de uma maneira bem bonitinha para a galera rapidinho, eu acho que não cancela, adia. Entre nos grupos de Facebook, faça amizade no Instagram mesmo, converse com as pessoas que estão lá no outro país. Famílias, não se desesperem, né? Ah, porque eu investi, não está perdido. Se vocês fecharam com GX ou qualquer outra agência, não está perdido, né? Agora, se preocupe se fechou por conta, porque é o que eu estou É, passando, que o apartamento está me preocupando e a gente não tem muita saída. Então, planeja, se organizem, fiquem de olho, principalmente nas notícias do país que você vai. Eu acho que é isso, né? E cuidado com esses pacotes milagrosos que não são por agências, até mesmo porque, gente, por exemplo, rapidamente aqui, vai dar tempo. Curaçao, lógico. tem pacote vendendo de Curaçao em 12 vezes sem juros por R$ 599. E tem muita gente comprando. Será que vai dar conta? Será que essa empresa vai conseguir ofertar? Será que vai entregar para você no tempo exato? Então, assim, fique muito cuidado com essas questões, né? Este é o momento de vocês, de uma vez por todas, acreditarem e confiarem nas agências. E eu não estou ganhando Exato. nada para falar isso, né? Porque eu Ai, sinto tá isso de vendo? coração. De Mas é coração. verdade, né, gente? A É. gente está falando, pensando no melhor para vocês. Porque, Sim, afinal de contas, exatamente. nesse cenário que a gente está tendo agora, com o suporte do agente, está sendo muito mais fácil para aqueles que É. estão lá, Eu né? acho que a agência Já de é. viagem, ela pensa no melhor cenário e no pior cenário. Acho que com isso a galera consegue pensar na hora de fechar a viagem. E é isso mesmo. Né? Querido, eu queria super te agradecer. Eu Foi que uma delícia agradeço. esse bate-papo. A Denise colocou que adorou. Eu também adorei. Né? Eu acho que é bom para a gente dividir um pouquinho o que você está passando como viajante. A Sim. gente
enquanto agência, né? Todas as noites sem dormir que a gente está tendo para trazer gente de volta, para reorganizar os sonhos de todo mundo, mas para a gente falar que nós estamos aqui. Você vai concretizar esse sonho, vai, né? A gente ainda não sabe a data, a gente vai avisar vocês assim que souber a nova data do Fael. E aí, nós estamos aqui também para ajudar no que for possível. Tá É isso bom? aí. E vai ser gravado um reality show do intercâmbio, viu? Independentemente para onde eu for. Então, reality show do intercâmbio, é isso aí. Então todo mundo fica ligado, porque vai ter coisa muito legal. Todo mundo segue. Eu vou deixar gravada essa live. Então, se alguém depois quiser compartilhar com um amigo, alguma coisa, vai estar gravado aqui. A gente tem 30 segundinhos que vão nos cortar, querido. Beijo. Fica com Deus. Um beijo, obrigado, e a gente viu? vai se falando, tá bom? Tá bom. E um beijo para todo mundo que tava aí. Isso, gente. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Beijo. Tchau. Tchau.